Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um 10 Minutos On Demand. Eu sou Cíntia Carvalho, nutricionista desse projeto, um projeto idealizado pelo Almir Schmidt. E hoje a nossa entrevista é com o Dr. Félix Drummond. Estou muito feliz de poder recebê-lo aqui. Acho que dispensa apresentações, mas mesmo assim eu gostaria de apresentá-lo. O Dr. Félix Drummond é graduado em medicina pela Universidade Federal de Ciências e Medicinas de Ciências Médicas de Porto Alegre, em 1987, especialista em medicina do exercício e esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Associação Médica Brasileira, com pós-graduação em Fisiatria de Administração Esportiva pela PUC do Rio Grande do Sul e mestrado em TI e Gestão em Saúde pela Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente, o Félix é diretor e fundador do Instituto de Medicina do Esporte, CCSM, FIMS, de Porto Alegre, e diretor médico do CIMI, Centro de Prevenção e Reabilitação Cardíaca, médico concursado, responsável pela Clínica Pública de Fisioterapia Esportiva da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e coordenador do controle antidoping da CBF do Rio Grande do Sul e oficial de controle de doping da Comebol e da FIFA. Já foi presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina Esportiva de 1997 a 99 e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte de 2005 a 2007 e presidente da Confederação Sul-Americana de Medicina do Esporte de 2010. Vocês me desculpem, né, os gaguejados, mas o currículo pesa aqui, eu acho que vai acabar amanhã. Vamos lá, né, Félix? Ele também trabalha no controle oficial de doping desse nos Jogos Olímpicos, ou trabalhou, né? Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 e Sul-Americano de Praia em Manta, no Equador. Em 2014, DCO, Copa FIFA 2014, sede em Porto Alegre, e em 2015, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, 2016, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e eliminatórias da Copa FIFA 2016 e estará em 2022. Cansei, Félix. Querido, seja bem-vindo, meu amor. Eu passo a palavra para o nosso também outro doutor em Fisiologia do Exercício, Almir Schmidt, que a nossa conversa seja rica e orientadora para quem nos acompanha. Boa noite a todos. Boa noite. Com certeza, Cíntia, obrigado pela introdução aí do currículo do Félix. O Félix é uma pessoa que a gente não teve ainda o contato, né, como está tendo hoje. Fala Mas por ti, Almir. Eu já tive. Isso. Tu foi privilegiada com isso. Eu ainda não tinha tido contato presencial, até já encontrei ele em alguns congressos, mas fico muito feliz de estar participando, né? Porque a priori eu não iria conseguir participar porque eu estava em outro treino, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de estar podendo vir aqui agora para aprender e discutir um pouco com o Félix, né? Que é conhecido do meu orientador há bastante tempo já, né? Ele e o Thales já têm ligações, né? Profissionais, principalmente pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, né? Então, eu fico super feliz de estar participando dessa conversa e agradeço muito também, Félix, essa oportunidade que tu está dando para a gente de aprender um pouquinho contigo, tá? Eu já vou passar a palavra para ti, para que tu se apresente, né? Fale um pouquinho sobre ti. Então, eu já vou antecipar a primeira pergunta, que ela é bem geral, acho que já vai servir até para te conseguir se apresentar melhor, tá bom? Eu quero que tu fale para a gente, depois de se apresentar, logicamente, por que a escolha da medicina e se isso teve alguma relação com alguma ligação do esporte? Seja bem-vindo, Félix. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Almir. Cíntia, um prazer enorme estar contigo, né? Realmente uma satisfação estar com vocês dois. Uma pequena correção, não sou mestre, eu sou mestrando, né, da Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde aqui na UFSCar, né? E, bom, a Cíntia já passou aí o meu currículo, eu realmente tenho algumas atividades, mas antes de entrar na medicina esportiva, entrei na medicina, acho que um pouco por influência de dois irmãos que são médicos, né? Apesar de ter um outro engenheiro, um outro educador físico, acabei seguindo assim, parece que lá em casa dos 6 irmãos homens, os ímpares foram médicos, primeiro, terceiro e eu o quinto, né?
E mais adiante eu fui descobrir, quer dizer, eu sabia, assim, por histórias da minha tia, né, que o meu bisavô tinha sido médico, né, e a geração do meu avô e do meu pai não teve médico. Então, hoje a gente tem lá na clínica, inclusive, o diploma do meu bisavô otorgado pelo Dom Pedro II. Um diploma ele se formou na Faculdade de Medicina da Bahia, né? E foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, né? Então, talvez tenha essa influência dele também, que eu fui resgatar um pouco depois até. Na verdade, eu até sempre estou correndo atrás da história da família e dos antecedentes, dos antepassados do meu avô. Então, acho que tem um pouco disso aí. Também eu tinha um tio, cunhado da minha mãe também, que tinha um hospital em Cruz Alta também, o filho dele também médico. Então, eu acho que teve essas influências, né? Agora, o esporte veio naturalmente, né? A medicina do esporte acabou vindo naturalmente. Eu jogo ainda, né? Insisto em jogar um futebol, gosto muito. Comecei a aprender o tênis há uns 2 anos atrás. Então, eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre, sempre, sempre. Desde muito jovem, joguei escolinha de futebol, né? E essa minha relação com o esporte entrou na faculdade. Inclusive, eu fui, antes de ser presidente do centro acadêmico, eu sempre fui, né, de me posicionar assim, eu fui diretor de esportes do centro acadêmico. Então, sempre teve essa relação. E por essa relação com o esporte, um colega da faculdade me convidou para fazer um estágio no Grêmio, no 5º ano de faculdade. Então, eu entrei na medicina do esporte antes de me formar, né? Fui 2 anos estagiário no Grêmio, depois o Grêmio me contratou, isso não está no currículo, então posso contar aqui para vocês. E aí eu traí o Grêmio, né? Foram 3 meses de Grêmio, e eu, jovem, recém-formado, e um colega que jogava futebol comigo na faculdade, estava no Inter, médico, abriu uma vaga no Inter, vem para cá. E foram 13 anos de internacional, 7 e pouco na base, mais 6 e pouco no profissional, né? E depois eu fui para o Esporte Clube Ubra também, um clube de ponta, né? Na época, a Ubra, do ponto de vista de outros esportes, especialmente futebol de salão, futsal, né, melhor dizendo, e o vôlei, tricampeões nacionais, eu participei do departamento de esportes, coordenei até uma determinada época, por 8 anos, né? Lá no início da minha carreira, eu tinha recém-formado, recém-terminando a especialização, o Dr. De Rose, que é um ícone da medicina do esporte, especialmente da área de doping, né? De controle de doping, melhor dizendo, nos colocou, os recém-egressos da especialização, para fazer o primeiro controle na Copa do Brasil de 89, que foi onde começou realmente de forma mais organizada o controle de doping no futebol. Naquela época se permitia, em função de ter poucos profissionais preparados, se permitia trabalhar na categoria de base e fazer o controle de doping no profissional. Fiquei por 7 anos naquela época fazendo controle de doping. E aí, quando eu saí da Ubra, eu fui sondado para voltar para ser o coordenador do Rio Grande do Sul no controle de doping no futebol brasileiro. Então, em 2011 eu assumi, até hoje eu mantenho esse cargo. Aí as coisas foram acontecendo, né? Comecei a dar apoio para os oficiais de doping da Conmebol nos jogos de Libertadores aqui em Porto Alegre. Aí acabei sendo o oficial de doping local nos 5 jogos da Copa do Mundo, né? Só que antes da Copa do Mundo, o Dr. De Rose disse: vou te preparar para os jogos do Rio. Então, tu vai nos jogos de Guadalajara. E eu estava numa muito boa relação com a América do Sul, porque em 2010 eu tinha assumido a Confederação Sul-Americana de Medicina del Deporte, né? E modéstia à parte, fiz uma gestão bem bacana, assim, conseguimos desenvolver várias coisas, os congressos, simpósios, bem como nunca tinha sido feito, na verdade, nas outras gestões. Ficava sempre um espaço em branco. A gente conseguiu, nos
que são 5 anos, né, se contar 2010, 2014, né, incluindo os 2 anos, são 5 anos de atividade, então a gente fez, na minha gestão, 3 congressos e 2 simpósios, né? Então fui muito feliz. E aí, então, eu participei dos Jogos Sul-Americanos de Praia em Manta, no Equador, depois nos Jogos daí na Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre, como eu tinha falado, aí nos Jogos de Toronto, e fui para os Jogos do Rio. E os Jogos do Rio foram os jogos que me deu muito trabalho, muito mais do que eu estava preparado, inclusive. Eu era um simples oficial de doping, e na véspera do início dos jogos, um gerente de área se desligou, e eu assumi junto com um colega do Uruguai o Estádio Olímpico, o Maracanã, o Maracanãzinho e o Sambódromo. Então, eu tinha uma escala assim, com umas 5 folgas, eu ia passear no Rio e trabalhar um pouco. Eu acabei trabalhando nos Jogos do Rio todos os dias, muito cedo, terminava à tarde. Sim, foi uma loucura, mas foi uma baita de uma experiência, né? E naquele ano, antes dos Jogos do Rio, a FIFA me fez uma sondagem se eu tinha interesse em fazer um jogo de eliminatórias. Foi o primeiro jogo que eu fiz no início de 2016. Foi um jogo da Argentina, em Córdoba. Os colegas da Argentina não gostam muito de sair de Buenos Aires. Então, é diferente daqui. No Brasil, a gente tem oficial de doping nos principais capitais. Na Argentina, eles estão todos centralizados em Buenos Aires. Então, daí, não tiveram muito interesse. Eu fui, claro. Foi uma experiência muito legal, muito interessante. E aí a FIFA gostou do meu trabalho, teve um episódio peculiar, né? Que eu sorteei um atleta muito conhecido, né? Ou o mais conhecido, não vou falar o nome, né? Mas é que eu, na hora do controle, eu dei uma provocada nele, assim, deixa eu ver se o documento está condizente, né? E aí, no outro dia, saiu uma nota na imprensa, assim, e o médico do antidoping não conhecia esse jogador famoso. E aí, na outra semana, teve reunião com a FIFA, lá na Conmebol teve reunião com a FIFA, e o pessoal queria saber quem era esse médico que tinha exigido daquele atleta famoso. E aí eu me apresentei muito bem, fizesse muito bem, não interessa se é famoso ou se não é famoso, tem que exigir os documentos e tal. Ali eu ganhei mais uns pontinhos com a FIFA, daí em seguida fiz o contrato e comecei a trabalhar no antidoping. E só para terminar essa minha introdução longa, né? Vocês não deixam eu falar muito, que eu gosto de contar a história. Quando eu fui fazer a minha formação, eu fui fazer um estágio em reabilitação cardíaca no Hospital Mãe de Deus, né? No curso de especialização. E aí eu vi o outro lado da medicina, do esporte, né? Que é a medicina que a gente chama de medicina do exercício. Então, paralelamente, eu sempre trabalhei com reabilitação cardíaca. Conheci ali a reabilitação cardíaca, me apaixonei. Obviamente, né? Se uma pessoa que tem um infarto, uma cirurgia de revascularização, coloca stent, precisa do exercício e se beneficia extremamente, a gente sabe muito bem disso, todo mundo vai se beneficiar, né? Todo mundo se beneficia. Aí que eu conheci o Thales logo em seguida, né? Por essa relação com a reabilitação cardíaca. E 2006, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira, nós mudamos o nome da sociedade exatamente em função disso, né? Que era a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, passou a se chamar naquela minha gestão com um incentivo de muitos da especialidade, né? O Thales entre eles, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Então isso é um pouco aí desses anos aí de labuta dentro da medicina do esporte. Então eu me colei com a especialidade já no 5º ano de faculdade e não descolei mais.
Mas isso é super bacana, a tua fala, né? Porque, assim, isso é uma coisa que não cai do céu, né? Essas são experiências que tu foi vivendo, né, Félix, durante todo esse período que tu foi agarrando, né? São oportunidades que vão aparecendo, porque se fosse pensar numa evolução, né? Quem diria que tu iria acabar trabalhando com reabilitação cardíaca, né? Que, querendo ou não, são vertentes que, por mais que trabalhem com exercício, né, mas divergem um pouco no sentido da maneira como trabalhar, né? Eu também ainda, eu estava dando treino hoje ainda junto com a Cíntia para duas meninas, né, que começaram a treinar com a gente, e eu falei que eu trabalho com reabilitação cardíaca e esporte de alto rendimento, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, pô, mas não tem nada a ver, para mim tem tudo a ver, né? Eu sempre falo, nenhuma pessoa ela é impedida de fazer nada, né? Desde que ela respeite a capacidade física que ela tem, né? Então, isso é uma coisa que me agregou muito, e eu agradeço muito também por ter tido essa formação, né? De ter pego os dois lados da mesma moeda, né? Porque os dois lados da mesma moeda, porque dá muito mais respaldo e condição para a gente poder estar discutindo várias coisas, né? Mas, Félix, eu quero me solidarizar contigo, porque eu também sou um cara que gosto muito de falar. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado para a gente não se estender muito. A Cíntia que vai ajudar a gente nesse sentido, tá? Mas para continuar, a gente tem uma série de perguntas aqui, Félix, que assim me desperta muito interesse também, porque é uma coisa que não é a gente acaba tendo bastante cuidado, mas é uma coisa que eu particularmente não tenho muito domínio, mas tenho muita curiosidade, né? E as perguntas que o pessoal fez lá no nosso Instagram vão no sentido bem bacana, assim, sabe? A primeira coisa que, para a gente poder começar a falar sobre as perguntas específicas das coisas de especialidade, queria saber entender um pouquinho como é que foi como é que tu descreve a importância do controle de dopagem hoje no esporte? Olha, eu acho que esse controle começou assim de uma forma mais organizada nos Jogos do México, 68, se eu não me engano, né? E, e realmente, assim, é um tema bastante até polêmico, né? Porque a gente sabe que tem gente a favor do doping, né? Liberar tudo, né? E que ganhe quem saiba utilizar esses Melhora o métodos, sistema. esses métodos e associado, obviamente, ao treinamento, à nutrição, né? E eu acho que o antidoping vem em primeiro lugar para preservar a saúde dos atletas, né? Mesmo que a gente saiba que o esporte ele exige muito dos indivíduos, eles estão sempre no limite, né? Estão mais predispostos a lesões. Mas até cabe um parênteses aqui, né? A gente tem visto os estudos mostrando que a tendência dos atletas é ter mais longevidade que os não atletas, mesmo, né, tendo uma demanda maior para o seu organismo. Mas, então, assim, primeiro, cuidar da saúde do atleta. Segundo, né, não permitir que se utilizem mecanismos ilícitos para o ganho, né? E terceiro, né, que é a tríade, né, não permitir que a gente utilize formas que não tenham a ver com o espírito esportivo, né? O esporte, ele é um congraçamento, né, entre as pessoas. Tem a competição, querer ganhar é natural, mas é um congraçamento, né? Essa é a ideia da prática do esporte, né? Congraçamento, estímulo à saúde, né? Então, o pessoal às vezes questiona assim, mas tem tão pouco positivo, que é exames analíticos adversos, como tecnicamente é o correto, mas tem poucos testes positivos. Por que se faz? Exatamente, tem pouco porque se faz um controle realmente
rigoroso, né? Se faz um controle rigoroso, né? E nós temos, assim, no futebol brasileiro, hoje, um controle bastante extenso, assim, toda a Série A, praticamente toda a Série B, futebol feminino, as categorias, por exemplo, domingo passado eu estava fazendo a final do Sub-20 aqui em Porto Alegre. Série C, Série D, né? O Brasil faz em torno de 5 mil testes anos, chegou a fazer 6 mil testes, caiu um pouco em função da pandemia, mas isso para a gente ter uma ideia, no mundo o futebol faz 30 mil, né? Então 1/6 é feito aqui no Brasil, né? Um jogo olímpico é mais ou menos 5 mil, quer dizer, a gente faz no futebol brasileiro o que se faz num jogo olímpico, né? Então, assim, a gente faz hoje muito teste, tem realmente um número pequeno, mas a gente trabalha muito e mesmo assim ainda acontecem os testes positivos, analíticos adversos, em função de uma série de questões, de um uso ilícito, sim, mas às vezes de descuido, de desconhecimento. Então, tem um grande desafio aí no sentido de educar as pessoas também, né? E só para finalizar, assim, além desses 3 aspectos, hoje existe uma relação de 10 itens, já colocando outras questões que são consideradas doping, né? Então, até hoje, assim, as pessoas que permitem que o indivíduo se dope, elas estão sabendo, as pessoas que ajudam o indivíduo a se dopar, todos esses são passíveis de punição hoje, né? Então, tem uma série de... cresceu bastante, assim, a punição na área do doping para que não haja um escape para as pessoas justificarem o doping. Queria fazer uma pergunta, Almir. Se tu achar que não é cabível nesse momento, eu tenho medo de perder o gancho, depois não conseguir fazê-la. Uhum. Mas assim, Félix, quando tu fala sobre esse doping, né, e a gente acompanha muito mais o controle do doping no futebol, que eu acho que é um dos esportes que mais tem controle, fora as Olimpíadas, de doping no mundo, né? Eu, pelo tempo que eu vivi no futebol, eu vejo que muitas vezes, por ter convivido com os atletas dentro deste meio do futebol, muitas vezes, e não vou afirmar que todas com certeza, mas muitas vezes por conhecer o atleta, por saber da história e entender a situação, os dopings no futebol, diferente de outros esportes, eles são por falta de conhecimento do atleta, por indução de alguém que não conhece, por alguma coisa que tu tomou porque alguém mandou. Na minha experiência, eu observo muitas vezes que outros esportes é muito mais intencional, eu faço porque eu sei, e se der sorte, que legal, do que no futebol. Eu acho que o futebol, o uso, às vezes, é intencional, mas na maioria das vezes ele acaba sendo muito mais atrapalhado. Eu acho que estou te colocando meio que numa sinuca de bico, né, Félix, por tu ser um agente do outro lado, e talvez não consiga, mas como tu teve a experiência de dentro do vestiário, eu sempre procuro levar isso nas palestras que eu dou e para os meus alunos em relação a essa diferença da intenção e do cuidado que o atleta precisa ter daquilo que ele coloca na boca, porque independente de ter vontade ou não, de ter intenção ou não, a responsabilidade prioritariamente sempre vai ser dele. Sim, primeiro eu não estou do outro lado, né? Nós estamos do lado do jogo limpo, né? Boa. Nós estamos do lado do jogo limpo, né? Então isso o atleta tem que entender. Às vezes eles ficam brabos, né? Pô, fui sorteado com o doping, queria ir embora para casa. E a gente tenta explicar assim, tu foi sorteado, tu está representando teus colegas e exatamente para fazer parte do jogo limpo. Nós queremos que tu seja mais uma pessoa para levar adiante esse combate, né, a favor dos colegas que jogam licitamente, né? Tu tens razão em relação à possibilidade de atrapalhação, de contaminação e, eventualmente, de pessoas que acham que descobriram a fórmula mágica da noite para o dia e se metem, como se diz, de pato a ganso, né? E vão prescrever uma droga nova. Não, poxa vida, é lamentável, né? Às vezes profissionais, né, que estão lá no meio, talvez iniciando e tal, mas que não se deram conta de buscar esse conhecimento, né?
E outra questão, especialmente na tua área, eu diria, né, tudo é multidisciplinar, interdisciplinar, mas na área de suplementação, então o pessoal pega um suplemento e passa para o jogador, assim, uma pessoa desconhecida, uma pessoa da família, isso aqui me disseram que faz bem e tal. É um produto importado, então, assim, e os estudos mostram que lá fora também se mistura coisa nos suplementos, né? Então, são coisas importantes a termos o cuidado, assim. Muito isso que a gente está falando em relação a esses cuidados, enfim, eu acredito, Félix, que muito se deve também porque ao fato do esporte, de uma maneira geral, né, ele ter subido muito o sarrafo a nível físico, né? Hoje, fisicamente, se exige muito de todos os atletas, né? Eu digo isso em qualquer esporte, eu não estou falando futebol, enfim, de uma maneira geral, né? E nesse sentido, para que possa se melhorar esse rendimento físico, muitas vezes tem se levado à utilização de técnicas mais avançadas em relação ao modelo de dopagem, né? Prova disso é que, na verdade, até ao momento lá, se eu não estou enganado, em torno de 2012 ou 2013, não se sabia do modelo de dopagem que o Lance Armstrong estava usando no ciclismo, né? Então, a partir daquele momento, teve uma certa revolução da maneira como via a dopagem, né? E eu queria entender, na verdade, se também os órgãos de controle de dopagem, né, o ADA, enfim, todos os órgãos instituídos, né, se eles vêm acompanhando a evolução dessas situações, da complexidade dos modelos de dopagem atuais. Não, sem dúvida, né? A UADA, como a gente sabe, é constituída por governos, né, para poder ela ser reconhecida no mundo inteiro, por representantes das confederações, enfim, dos comitês olímpicos e por representante dos atletas, né? Então, essa é tipo um órgão tripartite, né, que está sempre na busca de acompanhar a evolução em relação à tentativa do doping, né, como foi o caso do Armstrong, né, em que a partir do momento em que se instituiu, então, hoje existe um sistema internacional, e isso está cada vez se aprimorando mais, né, as entidades, nem todas estão dentro desse sistema, é um sistema ADAMS, né, que é um sistema que faz o controle dos principais atletas no mundo, né. Então, hoje, assim, atleta que faz pódio dificilmente vai escapar de um controle antidoping, né. Claro que eles tentam burlar, né, e o passaporte biológico acho que foi um elemento muito importante nesse acompanhamento dos atletas, porque o passaporte biológico é longitudinal, né, o controle fora de competição é outro advento importante, porque a gente sabe muito bem que antes o pessoal fazia os ciclos dos esteroides anabólicos e conforme era a previsão de ir para a competição, parava de usar, né? E também o aprimoramento da tecnologia de detecção dessas substâncias também fez com que isso complicasse um pouco mais a vida. Então, existe, sem dúvida nenhuma, né? Como o Dr. De Rose fala, é uma briga de polícia-ladrão, né? O ladrão sempre criando novas formas de burlar a lei e a polícia indo atrás, né? Mas eu acho que hoje, assim, a gente tem assim, um cerco bem interessante, né? Mas tem que estar sempre atento. Assim, Félix, eu concordo plenamente com tudo que tu disse agora. Eu acho que o esporte ele tem que ser assim, né? Ele tem que ter essa característica do fair play, não só o fair play do jogo limpo, né? Da não violência, né? Que é onde que mais habitualmente se usa esse termo, mas de uma maneira geral, assim, né? Em todos os aspectos, porque o esporte é uma coisa muito bonita, ele passa muitos valores, né? E às vezes a gente acaba se prendendo só aos valores de resultado. E eu acho que isso é uma coisa
que deveria se ficar atento e não se valorizar só as coisas que são positivas, mas também saber que todo esse processo tem que ser levado de uma forma bem limpa, né? E nesse sentido, eu acho assim, até complementando uma fala tua que tu trouxe anteriormente, e também eu acho que uma dessas situações da dificuldade de sempre ter pessoas criando coisas que não são, teoricamente, jogo limpo, como é que tu tem visto que a medicina, em específico essa parte do controle de dopagem, tem lidado com as informações equivocadas, incompletas, que são publicadas aí pela internet, por televisão, enfim, e como é que tu tem visto que essas pessoas têm sido combatidas para que... tem uma frase que se diz, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, como é que a medicina tem tratado isso para que isso seja evitado e que não acabe afetando todo esse processo de controle do jogo limpo? Bom, a gente procura, né, especialmente na área do controle de doping, seguir as recomendações da WADA, né? E as recomendações da entidade máxima do esporte, no futebol, por exemplo, a FIFA, né? E nós temos todo ano uma atualização, né? Os oficiais de controle de doping todo ano tem uma atualização, tanto da Conmebol, a gente vai ter agora no final de ano o nosso encontro, que vai ser virtual ainda, mas já nos últimos anos, antes da pandemia, até 2019, encontros na sede da Conmebol anualmente, né? Inclusive com membros da WADA e da FIFA, no caso do futebol, né? Então, existe essa atualização, existe o site tanto da WADA como da FIFA que atualiza, o site da WADA já atualizou a lista de substâncias para 2022, né? Agora em outubro, né? E tá posto no site e vai ser referendado 1º de janeiro de 2022, né? E ali tem todas as recomendações, a padronização. Claro que a gente precisa estar sempre atento, eu acho que nesse ponto, no Brasil, o nosso coordenador, o Dr. Fernando Solera, fez um intenso trabalho de educação, indo aos clubes, fazendo trabalhos da CBF social junto às categorias de base, junto às comunidades. Então, essa é a maneira, né? A educação é uma forma muito importante para a gente chegar até os atletas, dirigentes, e a gente sabe que mesmo assim, às vezes, fica alguma coisa para trás, mas então, assim, objetivamente é seguir o que as entidades recomendam. Por exemplo, tem uma recomendação, ainda ontem estava aqui numa aula de um curso, tem uma recomendação feita pelo Conselho Federal de Medicina, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, em relação aos cuidados com o doping, né? Então, a gente procura seguir as entidades, né? Procura dar uma atualizada no que tem na literatura em relação à questão do doping, né? E procura responder. A gente sabe que é difícil responder a tudo, todas as demandas hoje, né? As redes sociais estão muito rápidas e com muita informação, né? E com muita informação. Mas a gente procura, assim, dar um direcionamento para essas entidades que representam a área. Agora a gente finalizou essa nossa primeira etapa, né, das perguntas que foram mais voltadas para o controle de dopagem, e agora a gente vai tentar explorar um pouquinho mais do teu conhecimento da parte da medicina esportiva, que é uma coisa que, como tu já bem disse, é também o teu métier, né? Então vamos tentar absorver um pouquinho desse conhecimento que tu tem para a gente também, tá bom? Isso tá até um tema que, na verdade, quando apareceu, eu fiquei assim bem curioso, porque eu tenho muito cuidado, né, Félix, da maneira como a gente expõe
qualquer informação hoje relacionada à Covid, né? Porque eu acho que tem muita desinformação ainda e eu quero usar o nosso espaço como uma coisa que seja positiva, né? Eu não quero desestimular, não quero passar nada em relação a isso. Então, eu quis montar, quando chegou a pergunta, uma pergunta que, de fato, direcione para o que, na verdade, estão buscando, né? Não necessariamente estimular ou desestimular, mas sim uma discussão só em relação ao efeito mais dessa uma parte sistêmica da vacina, né? Então, como a gente sabe, a gente vive aí desde 2020, né? Essa pandemia da Covid-19, né? E hoje, graças a Deus, em virtude da vacinação, dos cuidados, enfim, de várias situações, a gente vem conseguindo controlar essa situação no Brasil, né? Só que existem ainda algumas dúvidas em relação à repercussão sistêmica, né, de médio a longo prazo das vacinas, né? Então, eu queria entender que se de concreto, tá, o que, na verdade, existe de evidência que aponta para um efeito nocivo do imunizante. Por que eu te pergunto isso, tá, Félix? Não é uma opinião minha, é uma coisa que eu quero construir junto contigo. Porque se falou muito em junho desse ano, quando um atleta dinamarquês chamado Christian Eriksen teve um mal súbito no jogo da Copa, na Eurocopa, na primeira fase. E aí teve algumas pessoas que ventilaram a informação de que teria ligação com a vacina que ele tinha tomado antes do... Enfim, é uma situação que, na verdade, é hipotética, né, que foi lançada, mas eu queria entender de ti, como especialista da área, o que se existe de concreto, de fato, em relação aos efeitos da vacina no corpo humano, no corpo do atleta em específico. Bom, realmente, Almir, esta não é a minha área, a área de imunologia, de imunizantes não é a minha área, né? Eu vou fazer uma volta, né? Não é que eu queira me escapar, mas realmente o que eu penso, assim, eu vou falar o que eu penso em relação ao Covid, o esporte e o exercício, tá? Que eu acho que é o que eu posso falar, tá? Porque eu acho que a gente tem muito que aprender em relação ao Covid, tá? Acho que a gente tem que respeitar todas as vertentes. Acho que se politizou demais a questão do Covid, então isso não me interessa ao lado, né? O que me interessa é o lado da saúde e o que o exercício, o que a nossa especialidade ou a nossa área, melhor dizendo, né, a área da medicina e das ciências do exercício e do esporte pode colaborar, tá? Eu não fui a fundo realmente saber do caso do Christian Eriksen. Acho que não teve relação com a vacina. Tenho uma impressão muito forte que foi um distúrbio dele, né, intrínseco, relacionado a gente mesmo viu que depois outro jogador, o Agüero, também andou com problema de arritmia. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um atleta brasileiro jovem, 23 anos, se eu não me engano, no Japão, com morte súbita no Japão, né? Então, Uhum. assim, a questão da morte súbita, e aí entra o primeiro aspecto, assim, da importância da avaliação pré-participação para a prática do exercício do esporte. E aí a gente tem que direcionar. Desculpe eu desviar um pouquinho, mas eu acho que é importante colocar isso, né? O atleta de alto nível de exigência, né? Não é só alto nível, mas de alto nível de exigência. E aí eu estou falando de atletas profissionais e atletas amadores. Eles têm que ser avaliados, eles precisam de uma avaliação, né? Do ponto de vista de tentar diminuir o risco de uma morte súbita, do ponto de vista de orientar para uma prevenção de lesões, do ponto de vista de preparar ele melhor, do ponto de vista de informar a esse indivíduo, junto com a avaliação do profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, criar as melhores possibilidades para que ele possa desenvolver, desempenhar a sua prática. Eu costumo dizer, inclusive, sempre, e aí concordando com o que falaste anteriormente, que todos têm o seu nível de performance, né?
E aí que é o bacana do exercício e do esporte, porque tem gente que o nível de performance dele vai ser só aquela caminhada e aquilo que vai ser ótimo para ele, para o estilo de vida dele, né? Então, esse é o primeiro aspecto. As pessoas precisam, quando se dedicam a um esporte de rendimento, de alta demanda, precisam passar por uma avaliação. E mesmo com todo esse processo de avaliação, ainda assim se escapam casos como esses, que a gente não sabe o detalhe, né? Mas o Eriksen, certamente, na Suécia, que é um centro avançado, o Agüero, que teve na Inglaterra, enfim, teve na Europa, certamente esses atletas foram submetidos a uma avaliação de muita qualidade, né, profunda. E mesmo assim, no decorrer do tempo, as coisas surgem, né? Então, nada é 100%. Então, esse é o primeiro aspecto. Bom, o que o Covid nos trouxe de ensinamento, né, até agora? Né? Que a gente tem muito que aprender, mas que tem uma tendência muito forte de que os indivíduos praticantes de exercício de forma regular têm um risco menor de desenvolver o Covid e tem a tendência de que a doença seja mais leve. Porém, eu vou para um pouco do que a gente vê no consultório, né? Muitas pessoas, né, tiveram Covid, praticantes de exercício, com poucas consequências, aparentemente, mas tiveram como sequela a dificuldade de retomar a prática de esportes naquele nível e, às vezes, até demorando um pouco mais do que a gente imagina, né? Que é um período de adaptação. Aí a gente sabe que 6 semanas, né? 8 semanas, 12 semanas, o indivíduo já deve estar voltando ao seu normal pós um problema de saúde, e às vezes isso se prolonga nas pessoas que tiveram o Covid. Então, ele realmente ataca de forma sistêmica e parece que o sistema vascular ele é o mais afetado, mais até do que o respiratório, né? Porque a gente vê, e aí tem uma experiência aí em Criciúma muito rica de um ex-residente nosso, o doutor Luiz Fontana, tá, com um centro de reabilitação pós-Covid, é muito rica a experiência dele, e a principal queixa não é a falta de ar, a mais prevalente é o cansaço. Tem falta de ar, mas a mais prevalente é o cansaço, mostrando que o impacto do Covid ele é sistêmico, né? Há uma controvérsia muito grande, realmente, assim, nunca na nossa experiência humana a gente teve uma vacina tão rapidamente disponível, né? Então, eu acho que tem os seus riscos, né? São várias vacinas que tem aí, tem os seus riscos, e existem vários interesses, não vou entrar nessa discussão, mas eu sempre debati assim, primeiro, que aí a gente tem que respeitar, do ponto de vista da atuação médica, a gente tem que respeitar a autonomia médica, com o consentimento do paciente, né? Eu não vou obrigar ninguém a fazer vacina, mas eu fiz as 3 doses, né? Eu não vou obrigar ninguém a tomar remédios, mas eu recomendei algumas medicações seguindo alguns protocolos que foram colocados e consultando alguns médicos mais experientes na área clínica, na área de infectologia, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar todos os recursos que estão à nossa disposição com o conhecimento do nosso paciente, né? Então, a vacina ainda vai dar muita controvérsia, é discutível. Eu acho que ninguém tem que ser obrigado a nada. Eu recomendaria fazer,
Me parece claro que a vacina tem mais benefício do que para efeitos, mas a gente tem que ter atenção, porque assim como a morte, ela, se é só uma, aquela morte ela é importante, né? Tanto pela doença como por uma medicação, um ato iatrogênico. Então a gente tem que ter todo cuidado, a gente tem que seguir estudando, acompanhando, tá? Acho que eu fugi um pouco da objetividade da tua pergunta, mas exatamente porque assim, eu fico muito tranquilo em dizer assim, eu não tenho conhecimento profundo do Covid para saber, não tenho conhecimento sobre imunizantes para saber dizer para as pessoas. Eu recomendo que as Não, pessoas se vacinem, eu recomendo que as pessoas tomem medicações, eu recomendo que as pessoas façam a prevenção com medicamentos. Agora, eu recomendo fortemente, né? E digo isso desde o primeiro dia da pandemia. Eu recomendo fortemente nós atacarmos a pandemia do sedentarismo. com Boa. Por quê? certeza. Por quê? Por quê? Nós temos, assim, no primeiro ano de Covid, de março de 2019 a março de 2020, nós tivemos 3 milhões de mortes no mundo. Nesse mesmo período, morreram mais ou menos 15 a 17 milhões de pessoas por doenças crônicas não transmissíveis. Doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica e câncer. E a gente sabe que o exercício tem um papel fundamental. Não é só o exercício não é uma panaceia. Quando a gente fala em exercício, a gente fala em estilo de vida, alimentação, sono adequado, manejo de estresse e medicações, sem dúvida nenhuma, né? Mas então, assim, então, temos uma outra pandemia aí que, por ser mais crônica, né, Tá a mais gente normalizada, acaba... né? É mais Exatamente, silenciosa. exatamente. Não, mas assim, Félix, da minha parte, eu estou satisfeito com a resposta. Acho que, na verdade, ela foi até além do que a gente esperava, né? Foi uma aula muito mais completa, né? Falando de outros aspectos que, com certeza, também vale muito a pena a gente discutir. Até porque eu acho que é rico quando a gente também consegue tentar fazer um olhar muito mais amplo sobre a situação, né? Porque o Covid ele não é simples, né? Então, falar hoje sobre certo e errado é uma coisa que ela é muito delicada, né? Porque pode daqui a um mês, 2 meses, a situação ela já ser muito diferente, né? Mas para mim tá ótimo. Félix, eu só quero complementar até uma das nossas perguntas, e tu acabou falando sobre ele, que é o caso do Agüero, né? E queria também entender um pouquinho sobre qual o papel, e na verdade não só o papel, mas também os instrumentos que a medicina esportiva ela utiliza para evitar esses problemas como aconteceu com o Agüero e não acabar causando uma morte, né? Ou prevenir. Eu não sei se o termo correto é esse, tá, Félix? Mas tentar prevenir com que essas intercorrências aconteçam com os atletas de alto rendimento, né? E com os atletas na verdade, amadores também, né? Qualquer pessoa, na verdade. Qualquer pessoa, né? É muito interessante assim essa tua questão. Eu falo muito do que eu faço, né? Que é a minha experiência, né? Então, assim, eu acho que o De Rose tem uma história bem interessante, porque o De Rose é um pouco mais antigo que a gente, né? O De Rose, quando ele começou no Grêmio nos anos 60, 70, os jogadores não faziam nem hemograma, né? Então, para anemia, parasitose e tal, eram muito frequentes naquela época. Quando eu entrei como estagiário no Grêmio, eu me lembrava assim que tinha 2 aspectos que me chamavam a atenção. Um era que o exame médico ele era um exame basicamente ortopédico, né? E se não era goleiro, ele era basicamente da cintura para baixo, né? E também o hábito na época era assim,
o pessoal da administração do clube chegava, ó, assina aqui o documento do fulano de tal. Eu achava muito estranho aquilo, porque assim, era o contrato que ia para a CBF tinha a assinatura do médico dando apto, né? E aquilo me preocupou muito, né? Da cintura para baixo. Além de ser da cintura para baixo só, né? Não avaliava os outros aspectos, né? Porque eu acho que a riqueza da nossa área, né? E aí eu posso dizer da nossa área, porque a riqueza da nossa área é aquele sistema que a gente conhece do Wasserman, né? Da integração coração, pulmão, músculo, né? E a gente sabe mais, né? A questão da necessidade do oxigênio, dos nutrientes para o músculo realizar trabalho, mas precisa de um coração, do pulmão funcionando bem, um sistema músculo-esquelético, um sistema endócrino. Então, quer dizer, a visão tem que ser sistêmica, né? Então, eu ficava muito preocupado com isso, e eu me lembro que, quando eu estava na base já do Internacional, eu briguei muito por essas avaliações, e, obviamente, que logo que eu assumi, mesmo na base do Grêmio, uma das coisas que eu mudei foi que não tinha assinatura de contrato se não tivesse uma boa avaliação, né? Arrumei muita discussão, mas valeu a pena, né? Porque isso foi levado depois do Internacional, e eu me lembro que no Internacional era interessante, porque ainda nem tão longe assim, o pessoal não tinha dinheiro para fazer as avaliações, né? Em seguida vieram os convênios, facilitou um pouco, mas a gente, em determinado momento, a gente fez a troca das avaliações por cadeira no estádio. Essa foi a forma que nós conseguimos impor essa determinação. E vejam que nós saímos de lá e um pouco tempo depois, um diretor médico resolveu abolir a avaliação do ponto de vista cardiológico, né? Até que o Serginho morreu no Morumbi, né? E aí chamou a atenção de todo mundo. Então, assim, a avaliação pré-participação, hoje o médico do esporte, né, o médico do exercício do esporte, felizmente, e aí eu vou, né, mais uma vez puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, mas para o meu, do Thales e de todos que participaram das diretorias da Sociedade Brasileira, a gente aprovou a residência em Medicina do Exercício e Esporte em 2005, pouquinho antes de eu assumir a Sociedade Brasileira. Fiquei muito feliz com isso. E a gente tem hoje uma formação muito boa, infelizmente só no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Ainda só no Rio Grande do Sul e em São Paulo, desde 2007. Né? E hoje o médico do exercício do esporte ele tem uma formação muito ampla e muito boa para fazer essa avaliação pré-participação, essa triagem, e sem dúvida nenhuma, aí entra a questão da multidisciplinaridade. Se a gente se aperta, a gente vai no cardiologista do esporte. Nós tivemos assim um dos melhores cardiologistas do esporte no nosso meio, que infelizmente nos deixou pelo Covid, o Dr. Belmar Andrade, que era uma figura assim riquíssima assim de conhecimento. Assim, o Belmar ele fez acompanhamento ele fez o eletrocardiograma nos Jogos do México em todos os atletas olímpicos, né? Mas tinha um baita conhecimento. Eu sou assim, eu tenho que cuidar porque eu me emociono muito quando eu falo do Belmar. O Belmar foi meu professor de anatomia. Primeiro curso de medicina esportiva que eu fiz ainda quando estudante foi com ele, ainda antes de me formar, né? Ele é ele junto com o Dr. Salvador me introduziu na reabilitação cardíaca lá no Banho de Deus. Então, assim, a gente lança a mão do colega especialista na área específica, né? Então, duas áreas muito comuns de atuação conosco é o cardiologia do esporte, a traumatologia do esporte também, né? Mas, então, assim, a avaliação pré-participação, ela engloba essa parte da cardiologia, da traumatologia, da endocrinologia, da nutrição, e uma área que é comum a todos nós é a área da performance, né? Então, a avaliação fisiológica, metabólica, a avaliação antropométrica ou cineantropométrica, a avaliação neuromuscular,
são todos aspectos importantes que a gente foi introduzindo no decorrer dos anos, e aí a gente faz uma leitura, né, da saúde desse atleta. E assim, e tem que ser feito periodicamente, todo ano a gente tem que fazer. E agora, mais ainda em função do Covid, porque a gente sabe que o Covid andou afetando muito o sistema vascular, apareceram alguns casos de miocardite, né? Então, e isso era uma coisa, por exemplo, que era muito no passado. Eu me lembro quando eu jogava, quando adolescente, eu estava gripado, com um pouco de febre, e o meu pai dizia: vai jogar, vai suar para botar essa gripe para fora, né? E a gente sabe que um atleta com febre, com gripe, ele está arriscado a fazer uma miocardite, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado em relação à avaliação, em relação ao acompanhamento, né? E às vezes o atleta vai desenvolver, quando acima de 30, 35 anos, vai desenvolver a cardiopatia, independente dele ser atleta e ter sido avaliado. E ainda, né, ainda só para finalizar, ainda a gente tem, quando se fala em morte súbita, a gente tem a zona cinza, que a gente fica na dúvida se o cara tá ou não tá, se a gente vai, às vezes a gente, muitas vezes se fez isso, se tira de treinamento, faz o destreinamento e volta a fazer o treinamento. Só um adendo, tá? A morte súbita é algo, quando a gente vê na TV, nos assusta, mas a prevalência é muito baixa. Morre muito mais gente por sedentarismo do que por esporte, mas muito mais. Com certeza. Félix, que bom. A última fala foi sensacional. Eu só quero fazer um adendo, tá, Almir? Claro. Tu ganhou um fã de carteirinha. Porque toda vez que tu fala de avaliação, o Almir Schmidt é a primeira pessoa. Eu nunca vi um fisiologista que avalia, tem tanto protocolo de avaliação, ô Félix, quanto esse cara. Ele avalia tudo todos os dias, all the time. Ele tinha quatro, como é que é aquele negocinho? iPads, né? E 4 ou 6. E dentro daquilo ali tinha 10 avaliações, escala de Borg, e tudo que tu pode imaginar. O atleta chegava, ele preenchia, o atleta saía, ele preenchia, e até hoje ele fala assim: então, se tu quer um sinônimo de avaliação pré, pós e durante, é o Almir. Então, eu acho que ele deve ter ficado muito confortável quando tu deu toda essa ênfase em relação à avaliação. Eu tô levando pro lado da brincadeira, e evidente, sempre para nós, área de apoio, eu como nutricionista, sempre traz muita informação e sempre nos dá muita segurança para saber o caminho, né, que a gente vai conduzir o trabalho, a conduta e inclusive a abordagem junto aos atletas, quando a gente consegue ter esse tipo de avaliação, tanto médica, quanto fisiológica e quanto fisioterápica, né, ou às vezes até psicológica. Exatamente. Eu acho que a avaliação ela está cada vez mais ampliada, né? Tem todos esses profissionais, né? E ela é para dar uma base primeiro, de uma certa segurança, né? E segundo, além da questão da aptidão, né? Da predisposição para o esporte do indivíduo, mas é também auxiliar os profissionais no sentido do desempenho desse atleta, né? O que pode ser exigido dele, ou de uma pessoa que está numa reabilitação, né? Então, assim, tinha um colega, Luciano Rezende, que foi inclusive prefeito lá de Vitória. Mal comparando, é como a Fórmula 1 para o nosso carro, né? O atleta de alto rendimento, que a gente aprende muito em termos do limite do atleta de alto rendimento, a gente acaba transferindo para o indivíduo não atleta, para o paciente de reabilitação, para aquele indivíduo que quer buscar uma mudança de estilo de vida. Então, mas eu fico muito feliz que o Almir goste, eu acho que tem um aspecto importante, tá? A gente tem um arsenal tecnológico muito grande em termos de avaliação e acompanhamento, mas a gente sabe que, tu falasse em escala de Borg, a gente que pode ser simples também, né? Então, quando a gente fala em avaliação, pré-participação, ótimo
se a gente tiver tudo à mão, uma ergospirometria, sei lá, uma bioimpedância, né? Um DEX é mais difícil, mas uma bioimpedância, enfim, um isocinético, mas a gente pode fazer de forma muito simples, muito singela, uma boa avaliação, né? Porque assim, a gente tem que ter muito claro, isso o Thales falava muito assim, nós não podemos desestimular a pessoa a fazer a prática do seu exercício, do seu esporte, né? Não é porque tem que fazer uma avaliação, porque a maioria das pessoas, quase, eu vou dizer 99,9%, não tem contraindicação para a prática de exercício. Ela pode ter alguma limitação, mas a maioria não tem contraindicação, né? Até falei 99,9%. Eu acho que o quebrou o paradigma mesmo foi o estudo de 99 do Belardinelli, que falava sobre indivíduos praticantes com insuficiência cardíaca, que quando eu fiz a minha formação, um tempo antes, era contraindicação absoluta de exercício. E hoje a gente sabe o benefício que é para quem tem insuficiência cardíaca. Então, se tem, todo mundo pode. E, inclusive, fazer em alta intensidade, né? Claro que guardar as devidas proporções, mas fazer em alta intensidade, né? Isso o Isloff já mostrou lá desde 2007, né? Exatamente. Vamos lá, só para a gente finalizar, tem 2 perguntinhas aqui, tá? Que eu estou muito feliz, assim, na verdade, vendo tu falar, dá vontade de a gente continuar discutindo aqui e, assim, eu gosto muito desse tipo de conversa, porque enriquece muito, né, o nosso... A próxima não vai ser virtual, não precisa nem me pagar passagem, eu estou indo. Presencial. A próxima é presencial. A conversa com o Félix não dá para ser 10 minutos on demand, é um simpósio. Exatamente, com certeza. Félix, agora sim, na verdade, existem muitas coisas que dificultam todo o nosso trabalho, né? Eu digo, isso aí em qualquer área, né? Medicina, nutrição, fisioterapia, preparação física, enfim. Mais em específico, agora para atleta de alto rendimento. Vamos talvez aí usar o futebol como exemplo, vôlei, basquete, enfim. Mas esporte de alto rendimento. Hoje, o que tu viria, ou o que tu vê, na verdade, como sendo o maior impeditivo ou a maior dificuldade que a medicina do esporte tem para poder atuar dentro dos esportes? O calendário, a viagem, escassez de recurso. O que tu vê que a medicina ainda ela acaba dando uma travada por causa de algumas outras coisas para poder atuar da maneira como ela pode? Bom, assim, a gente tem, né, que olhar o todo, né? A gente é muito interessante. Eu trago esse exemplo que o futebol inglês, né, cresceu muito a partir de um momento que houve um problema muito sério lá, que foi um jogo de final de Champions, que morreu um monte de gente prensada no alambrado, né? Numa final de Champions, e ali, a partir dali, o futebol inglês mudou muito, né? Então, ali é que se tirou qualquer tipo de isolamento do torcedor. Onde é que eu estou querendo chegar assim? A partir dali, o futebol inglês se desenvolveu tanto que hoje, assim, se você olhar assim, entra lá no time de 4ª divisão e vê a estrutura deles, é impressionante, é a estrutura de clube de 1ª divisão. Eu estou trazendo isso porque a nossa realidade é diferente. Então, assim, eu falar, né, e aí eu sempre digo isso, assim, eu tive e tenho o privilégio, né, eu sou um privilegiado, porque eu trabalhei com o Grêmio, trabalhei com o Internacional e com a Ubra no seu auge, e sou um oficial da CBF, da Conmebol e da FIFA, né? Então, a gente acompanha os clubes no alto nível, clubes com a melhor condição, né? Então, eu acho que a dificuldade vai depender da série que esse clube está, do nível que está.
eu fico feliz, assim, por exemplo, no futebol, que eu vi que a Série B cresceu muito, né? Então, eu acho que tem essa... e os próprios clubes de Série C e D estão numa ascensão, né? Eu acho que, primeiro, assim, a gente tem ainda que trabalhar muito para que esses clubes tenham uma estrutura, né? Do ponto de vista da medicina esportiva, eu acho que a gente tem um desafio muito grande. Eu tentei fazer isso no ano de 2010, quase emplacamos, assim, que era a questão de formar mais médicos, criar mais residências em medicina esportiva pelo Brasil. Nós temos 5 hoje, 4 em São Paulo e uma aqui no Rio Grande do Sul. Não tem cabimento para mim não ter em Santa Catarina, no Paraná, Rio de Janeiro, nem se fala, Minas Gerais e lá para o Nordeste, né? Eu ainda continuo brigando por isso. Então, acho que tem que ter essa questão da formação. Acho que os clubes têm que ter uma estrutura mínima, isso a gente fez uma resolução, ainda quando eu participava da diretoria da sociedade, que saiu em 2008, né, uma resolução proporcionando ou projetando uma estrutura mínima para os clubes, que pode ser uma estrutura conveniada com uma universidade, por exemplo, né? Então, eu acho que essa questão da estrutura é um aspecto. O futebol hoje realmente tem uma demanda muito grande, né? E a gente pode perceber, por exemplo, pelo futebol europeu, que não existe mais um 11, né, de jogadores. São 22, 30 jogadores para poder conseguir suportar uma temporada. Isso que lá a temporada é mais tranquila do que aqui, né? Então, eu vejo isso, né, como um desafio muito grande para todos nós. O controle da alimentação, o controle do treinamento, o controle do repouso, né? As viagens acabam... a pré-temporada diminuiu. Eu me lembro que lá no meu início a gente tinha um mês de pré-temporada, a gente saía 15 dias, depois tinha mais 15 dias aqui da adaptação. Então, assim, essa demanda maior no futebol, porque o futebol é um esporte que é o ano inteiro, né? Com viagens e competições, e que se é ruim, se é difícil, se é um desafio para controlar. Por outro lado, houve um crescimento tão grande no espetáculo futebol, né, que, bom, então vamos nos adaptando às necessidades, né? Aí o clube tem que ter capacidade de investimento. Acho que, na sua maioria, ainda deixam a desejar. O investimento ainda é no jogador, é no resultado de campo, né? Acho que nós temos alguns clubes que são exemplos, que investem mais numa estrutura, né? Acho que já cresceu isso, essa mentalidade está mudando, mas eu vejo isso assim, eu vejo que ainda falta investimento em estrutura, e acho que é um desafio grande, assim, de trabalharmos essa questão relacionada às equipes que têm menos recursos, né? Então, eu também concordo contigo. Acho que a medicina, de uma maneira geral, ela tem crescido muito no Brasil, né? Isso a gente pode observar, né? Hoje a gente tem protocolos a CBF, inclusive, tem protocolos, né? Para poder tentar controlar que seja de forma mínima, né, essa questão das lesões, né, até porque os clubes da Série A têm uma Série A e Série B, se eu não estou enganado, o departamento médico faz uma relação dos atletas lesionados, né, para tentar justamente tentar entender um pouco melhor como é que o futebol brasileiro vem se comportando nesse sentido, né, acho que justamente para tentar fazer os ajustes que sejam necessários, né. Félix, para a gente finalizar... Deixa eu só dar um pitaco aí nas lesões. Desculpa, Almir, mas eu tenho que falar, porque, claro, sim, a CBF faz esse controle, mas é só em jogos, tá? Eu venho acompanhando há algum tempo o estudo de lesões da UEFA,
né? E aí nós tivemos, eu tive com o Dr. Ekstrand no Congresso Mundial de 2016, conversei com ele, né, para conhecer o estudo, e é um estudo que controla desde o treinamento, né, controla o treinamento, se choveu, se foi no campo, se foi na quadra, quanto tempo, né? E eu tive a satisfação de, participando do congresso no Camp Nou, ele mostrou um estudo que só 9 clubes na América do Sul faziam seguiam esse protocolo deles. Então, eu dei uma cutucada nele e pedi para ele me apoiar para fazer esse estudo no Campeonato Gaúcho, já que o Campeonato Gaúcho tem 12, né, 12 clubes, e nós conseguimos fazer esse estudo conforme o protocolo da UEFA. Ele me mandou tudo, saiu publicado agora em maio desse ano, na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Um estudo que 10 equipes entraram. Veja bem que uma não entrou por falta de condições e outra não entrou para não divulgar os seus dados, né? Por receio de divulgar essa informação. Foi um estudo que eu fiz com muita tranquilidade. Eu coordenei esse estudo e eu nunca tive acesso a nenhum dado. Fiz questão de fazer assim, só o coordenador científico do estudo teve acesso a todos os dados. Mas aí eu quero chamar a atenção do seguinte aspecto, tá? Que aí é culpa nossa. Porque assim, a colaboração dos profissionais dos clubes, médicos e fisioterapeutas, foi intensa, porque controlar todas essas variáveis de todos os jogadores realmente é muito complicado. Mas o que me chamou a atenção assim, é que teve diferenças entre os dados com a literatura, fecharam, tá? Principal lesão, tal, fecharam. Mas entre os clubes teve uma diferença enorme. E nenhum dos profissionais veio me perguntar sobre isso. Está lá o quadrinho, lá, o clube tal teve 3 pontos não sei que lesões, e o clube tal teve 10 pontos não sei que lesões. E nenhum deles veio nos perguntar ou discutir conosco, por que teve isso e aquilo, né? Então, assim, eu acho que falta também um pouco de insistência nossa em buscar também as razões das lesões, né? Pessoal, então, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, eu queria agora meio que que o Félix compartilhasse um pouquinho, não só com a gente, mas também com quem tem vontade de seguir os passos dele, né? Porque é evidente que a gente sempre tenta se espelhar em quem tem sucesso, quem tem representatividade, quem tem uma trajetória de se admirar, né? Então, diante disso, Félix, se tu pudesse compartilhar com a gente um pouco das tuas recomendações, ou da maneira como tu fez para se tornar esse profissional que tu é hoje, pelo teu reconhecimento, pelo teu trabalho, enfim. Eu sei que isso também é uma pergunta muito ampla, né? Até porque o sucesso ou o teu reconhecimento, o reconhecimento que tu tem hoje não é construído de uma hora para outra e não é uma única coisa, né? É uma construção muito mais ampla, né? Mas, de qualquer maneira, Félix, se tu puder compartilhar com a gente como tu disse, talvez qual o caminho, né, que talvez que te fez ter mais esse reconhecimento, para que as pessoas também possam tentar seguir, tentar atingir esse reconhecimento que tu tem hoje. Em primeiro lugar, eu acho assim que nem é tanto reconhecimento, tá? Eu acho que talvez eu tenha tido, além de bastante dedicação e gostar da área, né? Eu tive também, acho que um pouco de sorte, né? De ter as portas abertas nos momentos certos, né? Mas se eu fosse falar assim, a primeira coisa é isso, assim, é trabalhar com o que se gosta, né? E realmente, assim, talvez assim, se a pessoa, e às vezes eu vejo os estudantes adoram a área da medicina do esporte e tal, papapá, mas aí chega na hora, decidem ir para uma área que tem procedimento, que vai ganhar mais dinheiro e tal. Então, não tem problema, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que melhor lhes agrada. Então, assim, o importante é fazer o que se gosta. Eu acho que isso é fundamental, né?
ter convicção, né? Ter humildade para reconhecer que, primeiro, o exercício e o esporte não começou conosco, começou há mais de 10 mil anos atrás, né? Hipócrates, né, já foi ensinado pelo seu professor Heródoto, né, na antiga Grécia, que alguns consideram Heródoto o pai da medicina do esporte, exatamente porque recomendava o exercício e a alimentação para o cuidado da saúde. Então, às vezes as pessoas querem se apropriar de algo que é inapropriável. Quem tem que se apropriar do exercício, da nutrição, da medicina, da psicologia é o paciente, é o indivíduo. Nós temos que ser facilitadores, né, para ele escolher os melhores caminhos. Nós temos que lutar, sim, contra um status quo que é um status da doença, né? A nossa formação, especialmente médica, é voltada para a doença, não é voltada para a saúde. Então, esse é um desafio, porque aí sim, aí entram questões econômicas, financeiras. A gente tem mais dificuldade de financiamento, porque é mais difícil ter esse recurso. Mas, se eu volto ao meu tempo de formação, que eu não tinha nem a possibilidade de fazer residência, hoje eu já tenho, nós avançamos, temos que avançar mais, né? Além disso, né, a gente tem que estudar muito e a gente tem que mostrar competência técnica, que a gente tem mostrado, demonstrado, e científica. E isso é um desafio enorme para quem está na área da assistência, né? Então, quando eu falo que a gente publicou um estudo agora de lesões em 2021, foi um estudo muito bem elaborado, começou em 2017, como eu disse, participando lá do congresso no Camp Nou, passou por um simpósio junto aos médicos e fisioterapeutas das equipes, os primeiros dados apresentados no Congresso Mundial no Rio, um pôster apresentado no Congresso em Wembley, na Inglaterra, até que saiu a publicação em 2021, né? Então, foi um longo percurso que não é fácil para uma entidade que nem a nossa, que é uma entidade principalmente de assistência, né? Mas a gente tem que persistir. Acho que a gente sempre trabalhou assim, procurando passar um pouco daquela nossa experiência em forma de pôster, enfim, alguma divulgação a gente sempre fez. Mas então a gente tem que ser persistente do ponto de vista de uma demonstração. E que mais que eu posso dizer para vocês assim? Eu acho assim, a área ela é muito estimulante, né? Isso se sabe há muito tempo, porque a gente trabalha mais com saúde, a gente trabalha com as pessoas saindo de um estado de doença para um estado mais saudável ou menos doente, né? Então, ver uma pessoa saindo de um infarto, chegar na nossa frente, toda assustada, né? Com medo de caminhar até a esquina, e em 3 meses, 6 meses, está correndo, né? Está levantando um peso, está fazendo um treino forte, mais intenso, né? Não tem gratificação maior que essa. E quando a gente vai para o alto rendimento e trabalha com equipes e vê aquele atleta ir à frente, conquistar um título, ou aquela equipe conquistar um título e ir para uma seleção, quer dizer, é muito gratificante, né? A gente fica muito feliz, né? Agora, a realidade também nos traz o outro lado, né? Eu, por exemplo, hoje atendo, como foi falado ali, clínica pública de fisioterapia esportiva, a gente tem um convênio com ex-atletas. Muitos atletas que outrora estavam lá no auge,
né, hoje tem dificuldade, inclusive, com simples tratamento, né? Então, o que eu acho importante é, assim, que a gente tenha um olhar para essas pessoas, independente da sua condição atlética, da sua condição econômica, da sua condição social. Acho que a gente tem que ter, sim, uma visão acima de qualquer coisa. As pessoas vêm a nós porque elas estão precisando de alguma ajuda, né? Especialmente em relação, óbvio, à sua saúde. Sim. Então, nós temos que estar abertos para atender a todos da mesma maneira, né? Não sei, acho que mais ou menos por aí. Eu vou encerrar da minha parte, vou passar para a Cíntia, daí depois também poder falar, mas de coração mesmo, como eu te falei, a gente não tinha ainda tido a oportunidade de estar conversando, eu fico muito, muito feliz mesmo da Cíntia ter proporcionado para mim esse momento de crescimento, né? Porque acredito que essa troca ela é muito rica, né? Então, às vezes nessa nossa vida corrida, a gente às vezes não senta um pouco para poder conversar, que imagina a tua experiência profissional de vida. Não tem nenhum livro que tu vai escrever, não tem nenhum artigo que tu vai publicar que vai trazer, né, dessa maneira como às vezes a conversa traz, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, vou levar isso com muito carinho, esse aprendizado que eu tive hoje, e te agradeço de verdade mesmo por todo esse momento, aí já em torno de 10 horas da noite já no Brasil, né? Então, já tá avançando no horário aí, né? Então, tá cedendo esse horário nobre, como se dizem, né? De estar compartilhando um momento com a família para estar aqui junto com a gente, de uma felicidade sem tamanho, tá? De coração mesmo, Félix, agradeço e como a Cíntia já disse, esse espaço ele está toda a vida aberto para o momento que tu quiser vir compartilhar alguma coisa com a gente, o teu artigo, pode ficar tranquilo que a gente vai colocar o teu artigo, a gente tem um dia no nosso projeto que a gente publica só artigos científicos, né? Então, o teu artigo vai entrar nesse dia que a gente publica artigo científico, então a gente vai ficar muito feliz de compartilhar o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é público e a gente tem que fazer e usar ele da melhor maneira possível. Obrigado, tá, Félix? Cíntia? Eu que agradeço, Almir, a tua companhia, foi sensacional conversar contigo, realmente é um aprendizado, né? Quem sabe da próxima vez sou eu que vou te entrevistar, né? Porque eu falei demais aqui. Não fala assim que eu vou ficar nervoso já, Félix. Pegando o gancho do Almir ali sobre artigo e o Félix está aqui com a gente ter esse horário. Félix, eu sou suspeita, né? Porque sabe que eu sou tua fã, né? Eu que sou teu fã. E eu me sinto muito orgulhosa. Já me fez convites desafiadores, dos quais eu aceitei, foram experiências únicas. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que ele, pelo currículo, vocês imaginem a atividade que ele tem o dia inteiro. Então, às 6 e pouco da tarde, eu mandei para ele, Félix, estão aqui, vamos, tá confirmado. Ele brincou comigo, confirmado o quê? Estou saindo do momento médico para o momento avô. Então, Almir, ele saiu do momento médico, foi no momento avô, teve um momento com a gente, ainda vai ter o momento dele, né? Que ele precisa, Félix. Claro. Então, é de uma grandiosidade. E quando ele falou, eu tive uma sorte, meu querido amigo, quero te dizer que nunca é sorte. Isso é merecimento, isso é trabalho e isso é tu. E quando tu falou de ter humildade, para mim, tu é o maior exemplo de todos os 15 anos que eu tive no futebol. Tu é o maior exemplo de humildade que eu conheci, porque tu tá sempre desse teu jeito, com tudo isso que tu tem para fazer, com tudo isso que tu já fez e que tu ainda vai fazer pelo esporte, né? E pelas pessoas que trabalham contigo. E isso aqui não é, gente, encheção de saco. Eu não sou mais funcionário do Félix. Ele já foi meu chefe. Hoje ele só é meu amigo, então não tem porquê. Mas eu quero dizer que Almir, se tu tiver a oportunidade de ser entrevistado por ele ou de estar perto dele, aproveite, porque vale muito a pena. Porque ele é essa pessoa simples, com todo esse currículo, com todo esse conhecimento, que sempre acolhe a gente e está sempre disponível. Ele está sempre disponível. Félix, de coração, muito obrigado. Mais uma oportunidade que tu me dá de eu poder compartilhar esse mundo do esporte, essa nossa vivência de saúde, de ser agente de saúde, né? E tu sempre te colocar junto com a gente nessa mesma linha, né?
mesmo sendo da medicina, tu sempre te coloca na mesma linha, entendendo a importância de todas as áreas dentro desse contexto para a evolução da saúde do cidadão, seja ele alta performance, seja ele um paciente, seja ele qualquer pessoa. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, querida, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição, como eu disse, na próxima vez, de preferência presencialmente, né, para discutir um pouco de hidratação, como é que é? Vitamina D. A vitamina D, alergia ou não ao camarão. Altinha, Deficiência de futevôlei. zinco. Boa, boa.